continuar falando sobre sentimentos, mas nessa tarde nós vamos refletir sobre o medo. Semana passada nós falamos sobre a raiva, pela manhã nós falamos da tristeza, e agora nós vamos falar sobre o medo. O medo possui muitas formas. O medo é um sentimento pela percepção de um perigo, real ou imaginário. Então, muitas das vezes, eu tenho esse sentimento de medo por um perigo real, por uma ameaça real. Mas também eu posso sentir medo por uma ameaça que só existe na minha imaginação. Então, o medo é um sentimento caracterizado pela percepção de um perigo, seja ele real ou imaginário. Nós vamos falar sobre uma dessas muitas formas, que é ansiedade. O medo de perder um casamento me deixa ansioso. Eu começo a perder o sono porque eu penso que a minha mulher vai me deixar, porque eu penso que a minha mãe, o meu pai vai me abandonar. Então eu começo a não conseguir dormir, eu começo a não conseguir me alimentar. O medo, ansioso por o amanhã, imaginando como será o amanhã. Então, o medo se manifesta também através da imaginação de como será. Eu fico preocupado, nós vamos falar sobre preocupação. A ansiedade é uma imaginação, uma preocupação sobre o futuro, sobre o amanhã. Eu estou aqui agora, sentado ouvindo uma palestra, mas a minha mente está daqui 3 meses, o contrato de 90 dias. A minha mente está daqui 180 dias, para aqueles que o contrato é de 6 meses. Com medo de muitas coisas, de perder casamento, de o carro ser vendido, de perder um terreno que está atrasado a parcela. Então eu começo a ter medo sobre o que vai acontecer amanhã, e alguns desses perigos não são reais, são imaginários. Pela manhã nós falamos sobre qual o motivo eu tenho de estar desapontado com a minha família, sendo que, dentro das opções que ela tinha, de fazer uma medida protetiva para mim não chegar no portão, de não me dar um suporte, de me deixar na rua, ou de me dar o dinheiro para beber e usar droga, ela optou por sacrificar uma verba para financiar um tratamento na esperança de que eu entenda que eu preciso abandonar as drogas. Nós não falamos sobre isso? Já a ansiedade, nessa preocupação do amanhã, eu acabo saindo, não levando em consideração isso, que no uso, a minha mulher não me abandonou. Quando eu estava vendendo tudo, celular, som, TV, empenhando, tomando dinheiro emprestado com a agiota, comprando fiado, minha mãe não me abandonou, minha mulher não me abandonou. E por que agora que eu estou internado, no processo de recuperação, desintoxicando, sem vender nada, sem usar nada, minha mãe ia me abandonar, minha esposa ia me abandonar? Dá para entender que esse medo sobre o amanhã é fora da realidade, porque o que era real? Era real que eu ia perder o apoio da minha família, eu ia perder o meu casamento se eu continuasse lá fora no uso. Então agora que eu estou me tratando, essa ansiedade, essa preocupação excessiva com medo de minha esposa me abandonar, de sua esposa te abandonar,
de seus pais te abandonar, não está correto. Não é um perigo real. Porque qual caminho é mais próximo de perder um casamento, de perder o apoio da família? Usando droga e bebendo ou fazendo um tratamento? Usando droga e bebendo. Então existe uma realidade presente, existe um perigo real de perder, em comparação com a vida que eu estava levando no uso. Tem a necessidade de eu estar ansioso, imaginando como será, no sentido de que vou perder, se eu estou no caminho da recuperação? Sempre dá, eu acho. Como? Sempre dá uma certa ansiedade, porque você não pode sair do local onde você se encontra. Você tem algumas coisas pendentes lá fora, tanto a parte financeira, amorosa, que aí você fica meio ansioso, estou indo bem, mas não estou lá para cuidar, sabe aquela coisa? Legal o ponto de vista do nosso companheiro. Mas lembrando que nós estamos tentando nessa tarde focar eu estou agora no processo de tratamento, de recuperação. Quando eu estava lá fora 24 horas atrás, que eu estava bebendo, cheirando, fumando pé, fumando K2, eu estava tendo uma preocupação com a minha família? Não. Eu estava exercendo essas responsabilidades minhas como homem? Não. Não estava. Não. Eu estava na contramão de tudo isso. Porque muitas das vezes um dinheiro que era para pagar uma mensalidade de alguma coisa da minha casa, eu usava droga, eu bebia, eu apostava. Então eu não tinha nenhuma preocupação de cuidado, de estar perto. Só que aí eu estava me autodestruindo e vim para o tratamento. Então, em paralelo com a vida que eu estava levando, que potencializou a minha vinda aqui hoje, a estar em tratamento, não tem hoje uma necessidade real de eu alimentar uma imaginação ansiosa de como será que potencializa o sentimento de medo. Lembra que nós estamos tentando identificar aquilo que é disfuncional, aquilo que atrapalha. Todo ser humano sente medo. Todo ser humano sente medo. Mas nós estamos nessa tarde fazendo uma autoavaliação através da informação sobre o medo que muitas das vezes sentimos dentro do centro de tratamento terapêutico. É um medo disfuncional. É um medo que atrapalha o meu crescimento emocional, espiritual, intelectual e dificulta o meu processo de entrar em recuperação. Falando sobre ansiedade, uma outra forma do medo é a preocupação. A ansiedade é uma preocupação sobre o amanhã. Mas também tem a preocupação do hoje. Eu quero ligar, eu preciso mandar uma carta para minha mãe, para minha irmã, para minha esposa. Eu começo a criar problemas, me preocupar com problemas também que muitas das vezes não existe. No aqui e agora, eu sempre falo isso, no aqui e agora, qual é o problema que você tem? Nenhum. Falta comida? Não. Água? Não. Roupa? Não. Atendimento médico se tiver uma necessidade emergencial? Não. Quando eu estou lá fora, eu tenho preocupações reais, porque eu levanto pela manhã, eu tenho que ir trabalhar para prover o sustento para minha família, para pagar minhas contas, me manter. Então, eu tenho uma preocupação real. Mas aqui dentro, agora, no aqui e agora, qual é o problema real que você tem? Nenhum.
Quando a gente para analisar no aqui e agora, não existe um problema. E muitas das vezes eu fico com medo, tenho um sentimento de medo, me preocupando com um problema que só existe na minha mente. No aqui e agora eu não tenho problema. O problema eu estava no uso. Eu posso não estar como eu queria estar. Eu posso não estar comendo o que eu queria estar comendo. Eu posso não estar com as pessoas que eu queria estar. Eu posso não estar tendo a liberdade que eu sei que eu posso ter estando lá fora. Sim, isso é verdade. Mas eu não tenho um problema predominante e real para ocupar a minha mente ao ponto de eu ficar com medo. Por que eu estou com medo? Se eu estou comendo, estou bebendo, se o que estava me destruindo, eu estou todos os dias no processo de tratamento me distanciando. Medo é para me ter de voltar a usar. Medo é para me ter de começar de forma consciente a imaginar dando os tragos, tomando uma. Isso é uma preocupação que tem que ocupar minha mente para me ter medo. Medo de voltar a usar. Mas aqui agora no tratamento não existe um motivo real de eu ter medo. Ah, mas eu sou casado, eu tenho medo de perder a minha família. Mas no uso, você estava caminhando para perder. Quando você escolheu, ou a sua família escolheu te trazer para cá mesmo contra a sua vontade, é porque ela não quer te perder, te deixar. Então aqui, você não está caminhando para perder a sua família. Aqui você está caminhando para recuperar, reconstruir, restituir o seu casamento, o seu relacionamento familiar com seu pai, com seu filho. Então, no aqui e agora, não existe um problema real para me causar medo, ao ponto de eu me preocupar e imaginar que vou perder. Porque aqui é um caminho de ganhar. Você não está na rua da perca. A rua da perca é a biqueira. É o bar que destruiu a nossa vida ao ponto de nos trazer para cá. Aqui é caminho de conquista, de vitória, de recuperação. E o que o centro terapêutico ele me proporciona? Ele me proporciona reuniões terapêuticas como essa que você está tendo agora, onde você escuta situações, informações que podem, se você aceitar e se permitir, mudar a sua forma de pensar, que vai potencializar um comportamento diferente. Então o centro terapêutico ele vai proporcionar conscientização terapêutica, informações dentro da área da psicologia, e isso aqui está relacionado a isso. Vai te fornecer informações sobre nutricionista, que é o que está tendo aí agora à tarde, informações e atendimento com um psiquiatra, alimentação no horário para dormir, uma reeducação sobre disciplina, higiene, tomar banho no horário certo, fazer barba no dia certo. Psicólogo. Então, o centro terapêutico vai proporcionar situações que potencializam a sanidade. Agora a pergunta é: eu quero realmente parar de usar substâncias psicoativas? Sim. Eu quero realmente parar de beber? Ou eu penso que não vou beber cachaça, mas vou tomar uma cerveja e beber um vinho? Ou eu falo, não vou cheirar mais pó, não vou fumar mais pedra, mas vou dar um trago no baseado? O que eu quero? Eu quero diminuir os problemas, os danos, ou eu quero realmente parar? É uma pergunta para cada um fazer nessa tarde para si mesmo. Aí vamos falar agora sobre a forma de medo, que é o pânico. Um medo sem razão aparente. De repente, o que pode acontecer, eu chego no CT, eu estava usando, sem dormir, de repente dormindo em qualquer lugar, onde desse certo. Então eu chego aqui e começo a comer, é normal. Muitas das vezes eu senti gripe, eu senti dor,
Porque meu corpo estava acostumado com um tipo de ambiente desumano. E agora, quando eu começo a vir por um ambiente humanizado, eu sinto gripe. Meu corpo estranha um pouco isso. Aí, sem uma aparente razão, eu acho que vou morrer, eu acho que estou com câncer. Eu tenho tanto medo que eu entro em pânico. Eu começo a imaginar situações de doença, de situações fora de uma razão aparente. E aí, não quero participar da reunião, não quero comer. Fico agressivo, porque o pânico, o medo, como eu já te falei, que é caracterizado pela percepção de um perigo, o meu cérebro identifica que eu estou no perigo de vida ou morte. Eu fico agressivo para mim ir no médico. Aí vou, peço ajuda, a DM entra em contato com a família, vai para o médico. Chega lá, de pirona. Não existe um problema. Não existe um problema real. Fora de uma razão aparente, eu criei, por medo, uma doença incurável. Vocês estão dando para assimilar o que é o pânico? Síndrome do O pânico. pânico é um medo excessivo, fora de uma razão aparente. Algo que não tem fundamento, que não aparenta. Que não existe. Que não existe evidências para tamanha sensação de medo que eu estou sentindo. E tem o terror, que é o medo intenso fora da razão. O que é o fora da razão, irmão? Eu chego aqui, eu começo a pensar que minha esposa vai me deixar, está me traindo, porque pode acontecer esses pensamentos. Começo a ficar com medo disso, principalmente quem já passou por traição, que não ressignificou, que não trabalhou isso. Começa a ficar com medo de ficar sendo traído. E fora da razão, comete agressão, tenta uma fuga, se machuca, quebra a perna, se rala todinho, fora de uma razão, por medo de uma situação que só existe na mente dele. Então, qual é o intuito dessa reunião nessa tarde? É fazer com que você, faça uma avaliação pessoal de como o medo que você pode estar sentindo hoje está próximo à realidade ou à imaginação. O medo, a preocupação que você tem de perder algo, é real ou imaginário? Você está mais próximo de perder ou de ganhar entrando na recuperação? Você fazendo o seu tratamento, você está mais próximo ou mais longe de ganhar, de reconquistar? Tudo que você está falando aí, qual a porcentagem do cara que está com depressão? Depressão? A depressão nós falamos pela manhã relacionada ao medo. Tem alguma porcentagem do cara que dá uma depressão para esse problema? Tudo aquilo que é excessivo, ele pode levar a um transtorno. Aqui tem uma das classificações de medo, por exemplo, o pânico, que se não for trabalhado, se não for avaliado, que é o intuito da reunião dessa tarde, vai potencializar um transtorno de síndrome do pânico. Síndrome do pânico. A tristeza não trabalhada, não filtrada, ela vai desenvolver uma tristeza ao extremo que faz com que o ser humano perca o prazer de viver, depressão. Então o intuito nessa tarde sobre o medo sobre o assunto medo é que nós possamos fazer uma avaliação sobre o medo que estamos sentindo. A imaginação de como será. Será que eu vou conseguir? Eu só não ia conseguir se eu estivesse no uso. Então, essa palavra de não vou conseguir só existia quando eu estava na dicção ativa, quando eu estava me autodestruindo. Agora que eu estou
na recuperação, qual deve ser o meu pensamento? Eu quero, Eu eu posso, posso, eu consigo. eu consigo. Que aquilo nós paramos aqui no terror, que é o medo intenso, fora de toda razão, que é o que me leva a comportamentos inadequados, antissocial, agressivos, Fora do comum. fora do comum. Então, o que mais predomina dentro de um centro de tratamento, dentro de um centro terapêutico? Ansiedade. Eu chego hoje já me preocupando de como vai ser quando eu terminar o tratamento. É o medo de perder o casamento, medo de perder o emprego. Aparece medo de tudo, de uma forma ansiosa. Eu começo a imaginar muito tudo. Eu começo a ter preocupações, um medo no aqui e agora, de um problema também que não existe, porque no aqui e agora, toda a preocupação que faz parte da vida de um homem está sendo suprida, ou grande parte, no sentido de estadia, alimentação, roupa, até mesmo afetiva está sendo suprida, porque eu era o problema da minha família. Eu estou sendo agora parte da solução, porque caminhando na recuperação eu não sou um problema, eu não sou a tristeza do meu filho, eu não sou a tristeza da minha mãe, eu não sou a preocupação da minha esposa. Então, em recuperação, eu não sou um problema, eu sou solução. Então, por isso que nós devemos avaliar nessa tarde se o medo, a preocupação que nós sentimos é real ou imaginária. Nós precisamos avaliar isso, porque muitas das vezes estamos tendo um sentimento de medo que nos leva a nos preocupar sobre o amanhã, tirando o nosso sono, tirando o nosso apetite, impedindo o nosso desempenho nas atividades diárias, impedindo o nosso desempenho em rendimento, na nossa própria autoestima, no nosso próprio dia a dia. E isso é disfuncional. Então, tem sentimentos que nós podemos abandonar de forma consciente, porque não tem um perigo real, não tem uma necessidade real de eu ficar imaginando, minha esposa vai me deixar. Porque aqui é o lugar onde você tem que pensar, agora eu reconquisto, agora ela fica, porque ela ia embora se eu estivesse usando, ela ia embora se eu estivesse bebendo. Então muitas das vezes nós alimentamos de forma consciente um medo fora da aparente razão, porque no tratamento eu estou no caminho em direção à permanência do meu casamento, à permanência do meu emprego, porque você que trabalhava registrado vai dar entrada, vai receber um auxílio, mas se sair volta ao uso, vai perder emprego, vai perder tudo, mulher tudo. Então eu preciso entender que estando em tratamento, eu estou no caminho de conquista. Então esse lugar não é um lugar para me levar a preocupação de que vou perder. O que é um lugar que me leva a preocupação de que eu vou perder? A mesa de um bar, uma biqueira. Aqui não, aqui é o caminho da recuperação. Mas eu preciso me perguntar todos os dias, eu quero parar de usar droga? Sim. Eu quero parar de beber? Sim. E estou disposto a fazer o que para isso? Focar nos meus objetivos. Focar nos objetivos. Muitas das vezes eu falo que eu quero parar, mas eu não estou disposto a fazer o que é necessário. Requer um sacrifício, eu vou ter que mudar forma de pensar, comportamento, amizade, vou ter que renunciar a algumas amizades, vou ter que renunciar a alguns lugares, vou ter que renunciar a alguns hábitos. Então eu tenho que me perguntar, eu quero parar de usar droga? Eu estou disposto a fazer o que é preciso para viver em sobriedade? Os medos que eu estou enfrentando aqui dentro e sentindo no meu dia a dia, é real ou é imaginário? Eu estou próximo de conquistar ou de perder o que eu tenho medo? Que cada um faça nessa tarde essa autoavaliação. Alguma dúvida? Não. Deu para todos
entender?